Hoje vamos explorar a vida e a obra de um dos grandes inovadores da educação do século XX, o pedagogo francês Célestin Freinet. Freinet revolucionou a educação ao propor uma metodologia que valoriza a participação ativa, a experimentação e a cooperação entre os alunos. Ideias que transformaram a escola tradicional e continuam a inspirar educadores ao redor do mundo. Vamos entender seu contexto histórico, as técnicas que desenvolveu, sua visão de educação e o impacto que suas ideias tiveram e ainda têm na educação. Célestin Freinet nasceu em 15 de outubro de 1896, em Gap, um pequeno vilarejo francês nas montanhas dos Alpes Marítimos. Ele teve uma infância humilde em uma época em que a educação era bastante rígida e autoritária. Durante a Primeira Guerra Mundial, Freinet serviu como um soldado e foi gravemente ferido em combate, e o que deixou com problemas respiratórios pelo resto da vida. Essas experiências marcantes durante a Guerra Mundial o levaram a questionar as estruturas autoritárias e a valorizar uma educação mais humana e libertadora. Ao se tornar professor na década de 1920, Freinet percebeu que o sistema educacional tradicional centrado na memorização e na disciplina rígida era desmotivador para as crianças. Ele então começou a experimentar novas abordagens que colocavam os alunos como protagonistas do processo de aprendizagem, desenvolvendo um método pedagógico que refletia suas crenças sobre a liberdade e o potencial de cada aluno. A pedagogia de Freinet surgiu em um período de grandes transformações sociais, culturais e políticas. Ele viveu a Primeira Guerra Mundial e os períodos de crise econômica e instabilidade política na Europa. Esse cenário de mudança fez com que muitos educadores questionassem os métodos tradicionais, que incentivavam a obediência cega e não estimulavam o pensamento crítico. Inspirado por essa insatisfação, Freinet se aliou ao movimento da Escola Nova, que defendia uma educação centrada no aluno e na experiência prática. Além da Escola Nova, Freinet também foi influenciado por ideais de justiça social e igualdade, especialmente ligados ao socialismo. Ele acreditava que a educação deveria ser uma ferramenta de emancipação, capaz de formar cidadãos críticos e participativos. A ascensão de ideologias políticas como o fascismo e o comunismo no período entre guerras reforçou ainda mais sua visão de que a escola deveria ser um espaço democrático, onde os alunos pudessem aprender a conviver e a colaborar. Freinet desenvolveu uma abordagem pedagógica única, baseada em princípios que valorizavam a experimentação, a cooperação e o aprendizado significativo. Ele chamou sua metodologia de método natural, defendendo que a aprendizagem deveria respeitar o ritmo e os interesses naturais de cada criança. Assim, ele evitava currículos rígidos e métodos padronizados, propondo uma educação personalizada. Freinet acreditava que o aprendizado deveria acontecer de maneira prática e significativa. Ele desenvolveu um método natural, respeitando o ritmo e o interesse de cada aluno. Suas técnicas incluíam um texto livre, a imprensa escolar e a correspondência escolar. A escola, para ele, deve ser um espaço cooperativo, onde o conhecimento é construído em conjunto. Entre suas técnicas mais conhecidas está o texto livre, onde os alunos escrevem de forma espontânea sobre o tema do próprio interesse. Isso acaba promovendo a expressão criativa e a autoria do próprio aluno. A imprensa escolar era como uma outra inovação, onde uma pequena impressora permitia que os alunos publicassem os seus próprios textos escritos no texto livre, criando jornais escolares, e além disso, Freinet incentivava a correspondência escolar. Era
um tipo de intercâmbio de cartas com estudantes de outras regiões, ampliando as perspectivas dos alunos e, de certa forma, promovendo o diálogo intercultural. O impacto da pedagogia de Freinet é sentido em escolas ao redor do mundo. Suas ideias influenciaram a criação de escolas democráticas e métodos de educação popular. No Brasil, sua pedagogia foi adotada por educadores progressistas como Paulo Freire, que via na educação um caminho para a transformação social. O uso de texto livre da imprensa escolar e das assembleias foi incorporado por várias escolas alternativas e públicas, criando um movimento em torno de uma educação mais participativa. As obras de Freinet consolidaram sua pedagogia e servem como referência até hoje. Em A Pedagogia do Bom Senso, ele critica a passividade e a memorização no ensino tradicional, defendendo uma educação conectada à vida cotidiana dos alunos. A imprensa na escola detalha como o uso de jornais escolares pode ser uma ferramenta poderosa de aprendizado e expressão. Cada obra de Freinet reflete sua crença em uma educação ativa, que considera a realidade dos estudantes e que os prepara para serem cidadãos críticos. Celestin Freinet deixou um legado duradouro e transformador na educação. Suas ideias promovem uma aprendizagem ativa, democrática e colaborativa, valorizando a autonomia e o papel do aluno como construtor do conhecimento. Seu trabalho continua a inspirar educadores comprometidos com uma educação mais inclusiva e humana, e suas técnicas ainda são usadas por escolas ao redor do mundo, onde o objetivo é formar cidadãos livres, críticos e engajados.